Empresário milionário se veste como um homem comum para visitar sua própria loja de luxo e descobrir como eles realmente tratam os clientes. Mas quando revela quem ele é, um confronto inesperado deixa todos em silêncio e muda tudo para sempre. Lucas ajeitou o paletó simples e olhou seu reflexo no vidro de uma vitrine próxima. Sua aparência não revelava nenhum traço do homem que ele era. Um empresário de sucesso que construiu uma das mais reconhecidas redes de varejo de luxo do país. Naquela manhã, ele decidiu que não chegaria em seu carro elegante ou em seu terno impecável de sempre. Ele queria se misturar, observar sem interferência. Ele passou pelas portas automáticas da loja, percebendo imediatamente a mudança no ambiente. O aroma de perfumes exclusivos enchia o ar, misturado ao eco de conversas discretas. À primeira vista, tudo parecia perfeito. Vitrines impecáveis, luzes que realçavam o brilho de joias e tecidos caros e funcionários perfeitamente uniformizados. Porém, Lucas logo detectou algo diferente. Algo escondido sob aquela superfície polida. Com passo calmo, dirigiu-se a um balcão, onde um funcionário conversava com um cliente. Apesar de sua atitude humilde, ele não passou despercebido. Vários olhares caíram sobre ele, alguns rápidos e outros mais curiosos. Lucas notou alguns sussurros entre duas clientes, ambas elegantemente vestidas. Seus olhos, cheios de curiosidade, pousaram nos jeans surrados e na camiseta sem marca. Ao parar em frente a um manequim exibindo um terno perfeitamente ajustado, ele ouviu um murmúrio atrás dele. Um casal que inspecionava relógios caros olhou para ele de soslaio antes de voltar à conversa. Era como se a sua mera presença alterasse a harmonia do lugar. Lucas, sem vacilar, caminhou pelos corredores. Ele observou detalhadamente não só os produtos, mas também as interações entre funcionários e clientes. Ele notou como os vendedores corriam para atender aqueles que mostravam sinais evidentes de riqueza, enquanto outros, com aparências mais modestas, pareciam relegados a segundo plano. De repente, seu olhar encontrou o de um homem alto e bem vestido. Paulo, o gerente, olhou para ele brevemente antes de voltar sua atenção para outro lugar. Lucas percebeu a insegurança no olhar dela, como se ela já o estivesse avaliando, mas não ousasse se aproximar dele. Cada passo que dava parecia acentuar a sua invisibilidade, ou talvez justamente o contrário, a suspeita de que não se enquadrava ali. Lucas sorriu levemente para si mesmo. Ele veio em busca de respostas e o show estava apenas começando. Com uma última olhada para uma vitrine cheia de relógios, ele se aproximou do centro da loja. Ele se sentia como um ator numa peça que ninguém sabia que estava sendo encenada. Enquanto Lucas examinava um par de sapatos de couro colocado em uma vitrine, ouviu uma risada estridente que ecoou a poucos metros de distância. Virando-se, viu uma mulher alta e elegante, com cabelos perfeitamente penteados e um vestido de grife. Ela o olhou de cima a baixo com uma mistura de descrença e desprezo. "Uau, isso é realmente interessante", ele comentou em um tom alto o suficiente para que todos ao seu redor ouvissem. "Quem diria que eles deixaram alguém entrar agora?" Lucas olhou para ela brevemente, sem dizer uma palavra, e continuou examinando a sessão, como se não tivesse ouvido. Porém, Carla, claramente ofendida pela indiferença dele, decidiu intensificar o ataque. "Talvez ele esteja procurando inspiração para um mercado de pulgas", acrescentou, fazendo com que algumas risadas reprimidas escapassem de outros clientes. Alguns funcionários trocaram olhares estranhos, mas nenhum deles interveio. Carla se aproximou, parando a poucos passos de Lucas. Com um movimento dramático, ele apontou para o terno que estava olhando antes. "Isso é lindo, não é? Embora eu duvide que seja o seu tamanho ou o seu orçamento." Por um momento, o silêncio tomou conta da atmosfera. Alguns clientes pararam para assistir, enquanto os funcionários pareciam debater se deveriam intervir ou ficar de fora. Lucas virou-se lentamente para Carla e deu-lhe mais um leve sorriso. "É um excelente terno. A qualidade é evidente", respondeu com calma, ignorando a provocação. O tom lento e educado de Lucas pareceu desconcertá-la. Carla, habituada a dominar qualquer situação com a sua presença e palavras, não estava preparada para uma resposta tão calma. Mas longe de parar, ele continuou. "Qualidade? Claro, é isso que você está procurando, certo? Embora eu me pergunte se você sabe o que isso significa."
Nesse momento, Paulo, o gerente, apareceu no fundo da sala. Ele estava observando a cena, mas parecia indeciso sobre como agir. A postura dominante de Carla, cliente regular e com alto poder aquisitivo, manteve-o imóvel. Enquanto isso, Lucas mantinha a expressão calma, embora sua mente funcionasse rapidamente. Não foi a primeira vez que ele enfrentou uma situação como essa, mas as reações das pessoas ao seu redor revelaram muito mais do que Carla poderia imaginar. Acho que algumas pessoas não entendem que certos lugares não são para todos. Carla concluiu com um sorriso sarcástico, olhando para Lucas como se tivesse vencido a batalha. Porém, Lucas simplesmente assentiu, como se concordasse, o que só aumentou a frustração de Carla. Quando ela se afastou um pouco, ele ficou ali, consciente de que a tensão na sala estava apenas começando a crescer. Paulo, o gerente da loja, observava a situação de fundo com um misto de desconforto e apreensão. Desde o momento em que o homem de aparência simples entrou na loja, algo não parecia certo. Não conseguia identificar exatamente o que, mas havia algo em seu porte, na maneira calma com que se movia e observava, que o fazia duvidar das primeiras impressões. Porém, a atitude de Carla complicou as coisas. Ela era uma cliente frequente, conhecida por gastar quantias consideráveis na loja. Paulo sabia que qualquer confronto com ela poderia tornar-se problemático, não só para a reputação do negócio, mas também para a sua própria posição. Enquanto Lucas caminhava por outra sessão, Carla continuou falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Seus comentários sarcásticos foram intercalados com risadas, algumas próprias e outras vindas de clientes próximos. Os funcionários apenas observavam ou fingiam estar ocupados, claramente desconfortáveis. Paulo respirou fundo, tentando decidir como agir. Ela sabia que ignorar o incidente poderia ser visto como negligência, mas também temia que uma intervenção pudesse irritar Carla. Com passos lentos, ele se aproximou do centro da loja, onde as atenções já estavam totalmente voltadas para Lucas. "Está tudo em ordem aqui?" perguntou ele com um tom neutro que buscava evitar conflitos. Carla virou-se para ele com um sorriso cheio de ironia. "Ah, Paulo, que bom que você está aqui. Eu ia sugerir que você desse uma olhada melhor em quem você deixa entrar na loja. Parece que o nível de exclusividade caiu ultimamente." Paulo sentiu um nó no estômago. As palavras de Carla foram um golpe certeiro, mas ele sabia que enfrentá-la não era uma opção fácil. Ele voltou seu olhar para Lucas, que permaneceu calmo, examinando um relógio na vitrine como se nada estivesse acontecendo. "Com licença, senhor. Posso ajudá-lo em alguma coisa?" Paulo perguntou, tentando parecer profissional. Lucas ergueu os olhos e olhou diretamente para ele. Seus olhos mostravam uma calma que Paulo não esperava, como se o estivesse avaliando cuidadosamente. "Obrigado. Só estou procurando agora", Lucas respondeu educadamente. A interação deixou Paulo ainda mais inseguro. O seu instinto dizia-lhe que deveria intervir para evitar que a situação se agravasse. Mas, ao mesmo tempo, Carla permaneceu por perto, observando-o com uma expressão que quase exigia a sua lealdade. "Bem, se precisar de alguma coisa, não hesite em me avisar", disse Paulo, recuando um pouco. Carla soltou uma risada curta e zombeteira. "Oh, sério? Você está oferecendo ajuda? Acho que seria mais útil mostrar o resultado." Paulo sentiu uma pressão crescente no meio ambiente. Sua mente tentou encontrar uma solução rápida, mas algo na expressão de Lucas o impediu. Havia uma calma nele, o que era desconcertante, quase como se ele controlasse a situação sem precisar dizer uma palavra. Carla, agora mais segura de si, pela passividade de Paulo e pelas risadas ocasionais de outros clientes, decidiu levar a situação um pouco mais longe. Ele ficou na frente de Lucas, bloqueando seu acesso ao balcão, onde olhava alguns relógios elegantes. Sua expressão refletia uma mistura de zombaria e desdém. "Sabe, acho que já fomos muito legais com você", disse ele, cruzando os braços exageradamente. "Não parece justo que alguém como você esteja aqui, ocupando um espaço que poderia ser aproveitado por alguém que realmente o valoriza." Lucas olhou para ela, mantendo essa expressão calma. "Alguém como eu?" ele perguntou com a voz lenta. Carla sorriu condescendentemente, como se estivesse gostando da atenção que sua pequena cena estava atraindo. "Bem, não sei.
Talvez alguém que não apareça vestido como se tivesse acabado de sair de uma oficina mecânica, respondeu ele, causando risadas mais discretas ao seu redor. Um funcionário próximo fez menção de intervir, mas Paulo lançou-lhe um olhar que o deteve. O gerente ainda não sabia como lidar com a situação, mas não podia se dar ao luxo de contrariar Carla. Lucas pegou um dos relógios da vitrine e examinou-o com atenção, como se as palavras de Carla não o afetassem. Este desenho é bastante elegante, comentou calmamente, girando-o nas mãos. O desinteresse de Lucas pela provocação pareceu enfurecer ainda mais Carla. Ele deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Elegante, ele repetiu ironicamente. Por favor, não me faça rir. Você não tem ideia do que essa palavra significa. Deixe-me adivinhar. Você está aqui porque pensou que poderia impressionar alguém com seu conhecimento superficial? O ar na tenda ficou mais pesado. Os funcionários olhavam de soslaio, incapazes de intervir, e alguns clientes observavam com um misto de curiosidade e constrangimento. Lucas virou-se para Carla, devolvendo um olhar que, embora calmo, parecia conter uma profundidade que Carla não conseguia decifrar. Perspectiva interessante, ele respondeu. É isso que você entende por elegância? O tom calmo de Lucas, aliado à firmeza de suas palavras, pareceram cortar momentaneamente a confiança de Carla. No entanto, ele rapidamente recuperou sua postura. O que eu entendo, disse ele enfaticamente, é que este lugar não é para todos. E acho que estamos todos pensando a mesma coisa aqui. Verdadeiro? Acrescentou, buscando o apoio dos demais presentes. A resposta foi um silêncio constrangedor. Alguns clientes desviaram o olhar e outros, como Paulo, permaneceram imóveis, com medo do que poderia acontecer se a tensão continuasse a aumentar. Carla, sentindo que não estava recebendo o apoio que esperava, voltou sua atenção para Paulo. Você não planeja fazer alguma coisa? Ele exigiu. Este homem claramente não deveria estar aqui. Paulo hesitou, suas palavras presas entre o desejo de acalmar Carla e a crescente intuição de que estava cometendo um erro ao ignorar Lucas. Mas antes que ele pudesse responder, Lucas ergueu a mão calmamente. Sem problemas, disse ele, interrompendo a pressão sobre Paulo. Estou apenas observando. A simplicidade das suas palavras, ditas com uma calma que desafiava a agressividade de Carla, deixou todos momentaneamente em suspense. Mas Lucas sabia que o clímax da situação estava próximo. A tensão na loja era palpável. Carla, embora claramente frustrada por não ter conseguido intimidar Lucas, não estava disposta a ceder. Paulo, por sua vez, ficou à margem, sem saber como lidar com a situação que se alastrava. Enquanto isso, Lucas mantinha a serenidade, como se tudo fizesse parte de um plano que só ele conhecia. Depois de alguns momentos de silêncio constrangedor, Lucas deu um passo em direção ao centro da sala. Com licença, disse ele, dirigindo-se a Carla e aos funcionários. Gostaria de falar com o dono desta loja. O pedido, feito em tom lento, mas firme, deixou todos em estado de espanto. Carla, sem conseguir se conter, caiu na gargalhada que ecoou por todo o lugar. O proprietário, ele repetiu sarcasticamente. Ah, claro. E o que vem a seguir? Você vai comprar na loja? Por favor, chega dessa farsa. Os funcionários trocaram olhares nervosos. Paulo deu um passo à frente, tentando assumir o controle da situação. Senhor, com todo o respeito, não tenho certeza se é possível entrar em contato com o proprietário neste momento. Talvez possamos ajudá-lo com outra coisa, disse ele, tentando parecer profissional. Lucas manteve o olhar fixo em Paulo, e então aconteceu algo que ninguém esperava. Paulo, certo? Ele perguntou com um leve sorriso. O gerente assentiu, surpreso por eu saber o nome dele. Agradeceria se você confirmasse minha identidade antes de assumir que não sou relevante aqui. A sala inteira pareceu parar. A calma nas palavras de Lucas, aliada à confiança em seu tom, começou a plantar dúvidas nas pessoas ao seu redor. Paulo franziu a testa, como se tentasse lembrar de algo. Foi nesse momento que ocorreu o reconhecimento. Os olhos de Paulo se arregalaram de surpresa ao perceber quem estava na sua frente. Senhor Lucas, ele disse em um tom quase inaudível, mas suficiente para todos ouvirem. O silêncio que se seguiu foi avassalador.
Carla olhou para o gerente e depois para Lucas, como se tentasse processar o que acabara de acontecer. Senhor Lucas, ele repetiu suavemente, sua confiança vacilando pela primeira vez. Paulo, agora plenamente consciente do seu erro, apressou-se em adotar uma postura mais prestativa. Lamento muito não tê-lo reconhecido antes, senhor. Por favor, permita-me. Lucas levantou a mão, sinalizando para ele parar. Não há necessidade de desculpas, Paulo. Eu estava aqui apenas como mais um cliente. Seu tom era gentil, mas havia uma firmeza em suas palavras que deixava claro que ele não estava satisfeito com o que havia testemunhado. Carla, que agora parecia pequena e desorientada, procurava desesperadamente uma desculpa para justificar seu comportamento. Eu não tinha ideia. Pensei. Ele gaguejou, perdendo toda a sua atitude arrogante. Lucas olhou diretamente para ela e, pela primeira vez, sua calma imutável pareceu se transformar em uma presença que dominava o ambiente. Essa é a coisa interessante sobre o respeito, disse ele com uma voz que ressoou no meio ambiente. Não deveria depender de quem você pensa que eu sou, mas de quem você é. O impacto de suas palavras ficou suspenso no ar. Carla deu um passo para trás, incapaz de encará-lo. Paulo, de cabeça baixa, parecia querer desaparecer. Enquanto isso, funcionários e clientes permaneciam em silêncio, absorvidos pela revelação inesperada. Lucas ficou parado por mais um momento, deixando as palavras dela serem absorvidas antes de dar o próximo passo. Lucas ficou no centro da loja, observando a atmosfera mudar drasticamente. O ar pesado, carregado de tensão, estava agora preenchido por um silêncio desconfortável. Carla evitou seu olhar enquanto Paulo tentava recuperar a compostura. Compostura. Os funcionários e clientes, antes meros espectadores, estavam atentos a cada palavra que ele dizia. Calmamente, Lucas se virou para Carla. Sua postura era relaxada, mas seu olhar tinha uma intensidade que não exigia que ele levantasse a voz para ser notado. Pulando, Lucas repetiu, com tom reflexivo. Não parece que foi só uma piada. Carla abriu a boca para responder, mas parou. Suas palavras anteriores, ditas com tanta confiança e desprezo, agora pareciam voltar para confrontá-la. Lucas desviou sua atenção para os clientes que observavam à distância. Seus olhares refletiam desconforto e constrangimento. Não sou uma pessoa que costuma dar aulas, continuou Lucas, mas hoje acho que esta situação exige isso. Ele fez uma pausa, certificando-se de que cada palavra fosse sentida. Respeito não é um luxo. Não deve depender de sua aparência, do que você está vestindo ou de quanto você pode gastar. É um princípio básico que deve ser aplicado a qualquer pessoa que passe por aquela porta. Enquanto falava, sua voz permanecia calma, mas sua mensagem tinha um peso que ressoava em todos os cantos da loja. Os funcionários que até então permaneciam à margem começaram a baixar a cabeça, como se as palavras de Lucas também fossem dirigidas a eles. Carla, claramente incomodada, tentou intervir. Não foi minha intenção. Talvez eu estivesse errado, mas... Lucas gentilmente levantou a mão, parando-a. Não estou aqui para julgar você, disse ele, mas para apontar algo que tenho visto com muita frequência. Superficialidade disfarçada de exclusividade. E não é isso que eu quero para este lugar. Os funcionários trocaram olhares, claramente chocados com a clareza de suas palavras. Alguns clientes murmuravam entre si, enquanto outros permaneciam em silêncio, refletindo. Paulo deu um passo à frente, ainda nervoso. Senhor Lucas, quero pedir desculpas em nome de toda a equipe. Não é necessário, Paulo, respondeu Lucas, virando-se para ele. Mas espero que você tome nota do que aconteceu hoje. Não se trata apenas de um cliente ou gerente. É um problema cultural que temos que mudar por dentro. Paulo assentiu rapidamente, sentindo o peso da responsabilidade que Lucas acabara de colocar sobre ele. Lucas voltou sua atenção para Carla, que agora parecia menor do que nunca. Espero que este incidente tenha servido para você, tanto quanto serviu para mim. Afinal, todos temos algo a aprender. Carla, sem saber como responder, assentiu sem jeito. Pela primeira vez, ela parecia ter perdido completamente a confiança que a caracterizara minutos antes. Lucas deu uma última olhada nos presentes antes de dar um passo em direção à saída. A loja, que no início estava cheia de murmúrios e risadas,
agora estava imersa em um silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra. Quando Lucas saiu dos holofotes, o peso de suas palavras continuou a ressoar em todos os cantos da loja. O silêncio constrangedor persistiu, mas algo mudou. Os olhares, antes cheios de zombaria ou indiferença, agora refletiam introspecção. Os funcionários começaram a se movimentar com cautela, retomando suas tarefas, mas seus gestos traíam uma sensação de desconforto. Alguns clientes, não suportando o ambiente abafado, optaram por sair discretamente da loja. Outros permaneceram ali, observando Carla, que permanecia estática, com a cabeça baixa e os lábios franzidos. Uma das vendedoras, uma jovem chamada Sofia, aproximou-se timidamente de Lucas. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Senhor Lucas, gostaria de pedir desculpas. Eu não pude intervir antes. Eu não sabia disso. Lucas a interrompeu com um gesto amigável. Você não precisa se desculpar comigo, Sofia, mas sim com você mesmo. Nunca deixe o medo impedi-lo de fazer a coisa certa. Sofia assentiu, visivelmente emocionada. Suas palavras pareceram ter um efeito profundo sobre ela, como se tivessem tocado uma corda que ela há muito ignorava. Paulo, que estava organizando mentalmente o que iria dizer, finalmente reuniu coragem para se aproximar. Senhor Lucas, eu prometo que isso não vai acontecer novamente. Eu pessoalmente cuidarei disso. Lucas o interrompeu com um leve sorriso. Não estou aqui para encontrar culpados, Paulo. Estou aqui para aprender e para garantir que todos aqui possam aprender também. Este lugar representa mais do que produtos caros. Representa valores. Paulo assentiu lentamente, entendendo que a mensagem não era apenas uma crítica, mas também uma oportunidade. Enquanto isso, Carla começou a se deslocar em direção à saída, tentando passar despercebida. Mas o peso dos olhares continuou sobre ela. Alguns funcionários e clientes murmuravam entre si. Outros simplesmente observavam enquanto ele tentava evitar contato visual com alguém. Quando estava prestes a passar pela porta, Lucas falou novamente, desta vez dirigindo-se a todos na loja. Hoje foi um dia importante, não só para mim, mas para todos nós. Todos têm a oportunidade de refletir sobre o que aconteceu aqui. E garanto que para mim isso é apenas o começo. Carla parou por um momento, segurando a bolsa com força. Embora ele não tenha dito nada, era evidente que suas emoções estavam à flor da pele. Por fim, saiu da loja sem olhar para trás, deixando uma sensação de alívio em quem presenciou a cena. Lucas virou-se para Paulo e o restante da equipe. Amanhã marcaremos uma reunião com toda a equipe. Quero ouvir suas ideias sobre como podemos tornar este lugar mais do que apenas uma loja. Algo realmente vale a pena. Os funcionários assentiram, alguns até demonstrando uma centelha de entusiasmo com a perspectiva de participar de mudanças positivas. Lucas deu uma última olhada na loja antes de caminhar em direção à saída. Por dentro, ela sentiu como se tivesse plantado uma semente, mas sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Carla saiu da loja com passos rápidos, os saltos batendo no chão de mármore do shopping. Seu rosto estava vermelho, não tanto de vergonha, mas pela mistura de raiva e humilhação que sentia. Ela apertou a bolsa contra o peito, como se aquele gesto pudesse protegê-la do peso dos olhares que ainda sentia fixos em suas costas. Dentro da loja, os murmúrios tornaram-se mais audíveis. Alguns clientes comentaram o ocorrido, enquanto os funcionários, que antes eram testemunhas passivas, pareciam mais determinados a adotar uma postura diferente. A partida de Carla não trouxe alívio imediato, mas trouxe uma estranha sensação de justiça. Lucas permaneceu na loja, andando entre as vitrines como se nada tivesse acontecido, observando atentamente a reação de todos. Sofia, ainda nervosa, aproximou-se com cautela. Posso ajudá-lo com mais alguma coisa, senhor? Ele perguntou, sua voz agora mais firme do que antes. Lucas deu-lhe um breve sorriso. Estou terminando de observar. Obrigado, Sofia. A jovem assentiu, claramente aliviada pela gentileza de Lucas. No fundo, Paulo tentava reorganizar mentalmente suas prioridades. O que aconteceu deixou uma lição que ele não podia ignorar. Enquanto isso, Carla, que não tinha ido muito longe, parou numa esquina próxima. Ele pegou seu celular e começou a digitar freneticamente. Sua primeira reação foi desabafar em suas redes sociais. Mas pensando no impacto que isso poderia ter,
ele guardou o aparelho com um suspiro de frustração. Não vou ficar calada, pensou ela, embora no fundo soubesse que qualquer tentativa de justificar seu comportamento só a afundaria ainda mais. De volta à loja, a energia começou a mudar. Um cliente que testemunhou todo o incidente abordou Lucas. Com licença, senhor. Quero lhe dizer que o que o senhor fez foi admirável. Acho que isso fez muitos de nós pensarmos. Lucas acenou em agradecimento e respondeu com calma. O importante não é o que eu fiz, mas o que cada um decide fazer depois disso. As palavras ressoaram nos funcionários, que começaram a se movimentar com mais determinação. A atmosfera já não estava carregada de tensão, mas sim de uma renovada intenção de melhorar. Carla, entretanto, caminhou em direção ao estacionamento. Cada passo a fazia se sentir menor, menos segura. Embora seu orgulho o impedisse de aceitar isso, as palavras de Lucas penetraram profundamente. Ele chegou ao carro, um sedã de luxo reluzente, e parou antes de entrar. Ele olhou para seu reflexo na janela e, pela primeira vez, questionou quem realmente era a pessoa que viu. Dentro da loja, Lucas deu uma última olhada no espaço, satisfeito com o que conseguiu plantar. Antes de sair, dirigiu-se a Paulo. Você tem uma oportunidade única aqui. Aproveite isso. Paulo assentiu com firmeza. Quando Lucas saiu pelas portas automáticas, a loja caiu num novo tipo de silêncio. Não de desconforto, mas de reflexão. Na manhã seguinte, a loja acordou com uma energia diferente. Os funcionários, ainda chocados com os acontecimentos do dia anterior, chegaram na hora certa, alguns até com antecedência. O boato do encontro que Lucas havia anunciado se espalhou rapidamente, gerando um misto de expectativa e nervosismo. Lucas chegou pouco depois, desta vez com um traje mais formal, mas ainda assim discreto. A sua presença, embora calma, tinha um peso que preenchia o espaço. Foi colocado no centro de a sala principal, cercada de funcionários, enquanto Paulo ficava de lado, pronto para fazer anotações. Obrigado a todos por terem chegado na hora certa, Lucas começou, seu tom quente, mas firme. O que aconteceu ontem foi um lembrete de que precisamos fazer mudanças profundas, não só na nossa política de atendimento ao cliente, mas na cultura que define esta loja. Ele fez uma pausa, olhando para cada um dos funcionários. Seus rostos refletiam atenção, alguns com nervosismo, outros com interesse genuíno. Esta não é apenas uma loja de luxo. É um espaço que deve fazer com que cada pessoa que passa por aquela porta se sinta valorizada. Não importa como se vestem, quanto gastam ou de onde vêm. Isso é o que realmente define a qualidade do nosso serviço. Sofia, que ouvia com especial atenção, ergueu timidamente a mão. Senhor Lucas, acho que o senhor tem razão. Mas como podemos conseguir essa mudança? Às vezes sentimos que estamos sob muita pressão para atingir determinados objetivos, e isso nos faz esquecer o que é mais importante. Lucas assentiu, apreciando a honestidade do comentário dela. Eu entendo perfeitamente. A pressão para atingir objetivos pode ser um obstáculo, mas não deve ser uma desculpa para comprometer os nossos valores. É por isso que, a partir de hoje, quero que trabalhemos juntos para definir novas políticas de cuidados. Lucas apontou para uma mesa próxima, onde havia arrumado um conjunto de blocos de notas e canetas. Quero que cada um de vocês escreva uma ideia, algo que você acha que pode melhorar a experiência de seus clientes e de você mesmo neste espaço. Os funcionários trocaram olhares surpresos. Eles não esperavam ser parte ativa de uma solução, e muito menos ter suas opiniões solicitadas diretamente. Não existem ideias pequenas ou erradas, acrescentou Lucas. Este é um espaço para ser honesto e criativo. Aos poucos, os funcionários se aproximaram da mesa e começaram a escrever. Alguns levaram o processo imediatamente a sério, enquanto outros pareceram hesitar antes de expressar seus pensamentos. Paulo, assistindo do lado de fora, se inspirou na iniciativa e decidiu participar também. Depois de alguns minutos, Lucas pegou as anotações e as colocou sobre a mesa. Obrigado por compartilhar suas ideias. Analisaremos cada um deles e os implementaremos em um plano que reflita nossos novos valores. Esta não será uma mudança instantânea, mas se todos trabalharmos juntos, poderemos fazer com que isso aconteça. A sala estava cheia de murmúrios de aprovação.
Pela primeira vez em muito tempo, os funcionários sentiram que suas vozes eram ouvidas. Lembre-se disso, concluiu Lucas olhando para todos com seriedade. O verdadeiro luxo não está nos produtos que vendemos, mas na experiência que oferecemos. A reunião terminou com aplausos espontâneos, sinal de que algo novo e positivo estava começando. Lucas saiu da loja naquela manhã sabendo que a mudança que buscava não seria fácil, mas confiou. A luz suave da tarde iluminou as ruas quando Lucas saiu da loja. Ele caminhava devagar, com as mãos nos bolsos, a mente repassando os acontecimentos do dia anterior e a reunião daquela manhã. Ele havia plantado uma semente de mudança, mas sabia que o verdadeiro desafio seria manter o ímpeto e garantir que os novos valores fossem autenticamente integrados. Enquanto caminhava pela avenida, ele olhava as vitrines de outras lojas de luxo. Cada uma parecia um reflexo da sua própria cadeia. Exclusividade brilhante, mas muitas vezes desligada da realidade humana que deveria inspirar. Isso é só o começo, pensou Lucas, mapeando mentalmente os próximos passos para transformar não apenas uma loja, mas toda a cultura do seu negócio. Parando em frente a um café, decidiu entrar. Ele sentou-se perto da janela e pediu um café. De lá, pude observar as pessoas passando, pessoas de todas as classes sociais e sociais, cada uma com uma história única para contar. Ele pensou em Carla, em sua atitude arrogante e na subsequente humilhação. Um suspiro suave escapou de seus lábios. Carla era reflexo de um problema maior: o preconceito, a superficialidade e a abordagem errada que muitos associavam ao luxo. Embora não esperasse uma mudança imediata nela, tinha esperança de que a experiência tivesse deixado alguma marca. Lucas chegou pouco depois, desta vez com um traje mais formal, mas ainda assim discreto. A sua presença, embora calma, tinha um peso que preenchia o espaço. Foi colocado no centro de a sala principal, cercada de funcionários, enquanto Paulo ficava de lado, pronto para fazer anotações. Obrigado a todos por terem chegado na hora certa, Lucas começou, seu tom quente, mas firme. O que aconteceu ontem foi um lembrete de que precisamos fazer mudanças profundas, não só na nossa política de atendimento ao cliente, mas na cultura que define esta loja. Ele fez uma pausa, olhando para cada um dos funcionários. Seus rostos refletiam atenção, alguns com nervosismo, outros com interesse genuíno. Esta não é apenas uma loja de luxo, é um espaço que deve fazer com que cada pessoa que passa por aquela porta se sinta valorizada. Não importa como se vestem, quanto gastam ou de onde vêm. Isso é o que realmente define a qualidade do nosso serviço. Sofia, que ouvia com especial atenção, ergueu timidamente a mão. Senhor Lucas, acho que o senhor tem razão. Mas como podemos conseguir essa mudança? Às vezes sentimos que estamos sob muita pressão para atingir determinados objetivos, e isso nos faz esquecer o que é mais importante. Lucas assentiu. Enquanto refletia, passou lá fora um carro de luxo que ele reconheceu imediatamente. Era o sedã de Carla. Pela janela, ela viu seu perfil rígido, o rosto ainda marcado pela frustração. O carro avançou lentamente e desapareceu no trânsito, levando consigo o eco de um problema que, embora distante, ainda estava presente em sua mente. Lucas tomou um gole de café e tirou um caderninho do bolso. Ele abriu uma página em branco e escreveu uma palavra em letras grandes: empatia. Era uma palavra simples, mas eu sabia que era o cerne da mudança que queria promover. Ele havia aprendido muito nos últimos dias, sobre seus funcionários, seus clientes e, o mais importante, sobre si mesmo. Sua missão não era apenas liderar um negócio de sucesso, mas também torná-lo um lugar onde as pessoas se sentissem valorizadas e respeitadas, independentemente de quem fossem ou de como chegassem. Ao terminar o café, Lucas se levantou e saiu do refeitório. Ele caminhou até outra loja de sua rede, determinado a continuar sua missão. Ao passar pelas portas, seu olhar perscrutava cada canto, cada interação, em busca de oportunidades de melhoria. Lucas sabia que a mudança não aconteceria da noite para o dia, mas estava disposto a investir o tempo e o esforço necessários. O incidente com Carla foi um catalisador, e agora, mais do que nunca, ele estava comprometido com a sua visão.
Ao caminhar pela loja, cumprimentou os funcionários com um gesto caloroso e começou a observar, com a mesma atenção do dia anterior. O luxo, pensava ele, não deveria estar nos objetos, mas na experiência, na conexão humana, que transformou o comum em algo extraordinário. E assim Lucas continuou, com uma nova perspectiva e um propósito renovado, semeando mudanças onde antes só havia aparências. Ficou satisfeito por ter dado o primeiro passo em direção a uma verdadeira transformação. A história nos ensina que o verdadeiro valor não está nas aparências, mas na forma como tratamos os outros, independentemente de sua origem ou aparência. Num mundo onde o preconceito e a superficialidade podem nos cegar, vale sempre a pena nos perguntarmos: como você teria reagido? Você teria julgado pelas aparências ou teria visto além? Clique no vídeo na tela para continuar essa poderosa reflexão sobre respeito e autoconhecimento. Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que nos inspiram a crescer e ser melhores a cada dia. Vejo você no próximo vídeo.